Pessoal, quero dar as boas-vindas a todos vocês a mais um podcast dos Experts, transmitido aqui pelo canal do YouTube do professor José Luiz. Sejam todos bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas à profissional de segurança do trabalho, Tatiane Aragão, que atua numa multinacional do setor siderúrgico, e ao professor Israel Salles Gonçalves, que está terminando doutorado em biotecnologia. Sejam muito bem-vindos. Já entrando no nosso tema, o nosso tema é a segurança do trabalho no contexto da indústria 4.0. Tatiane, você se apresente, por favor, e já entre. Você tem 10 anos de experiência nessa área de segurança. Como você viu a evolução da segurança do trabalho, chegando até no contexto atual da quarta revolução industrial? Seja muito bem-vindo e obrigado pelo aceito do convite. Muito obrigada, professor. Eu vou fazer uma breve apresentação rapidinho. Eu estou na área de segurança, como o senhor disse, há 10 anos, né? Trabalhei já no ramo metalúrgico, hospitalar, termoelétrica e agora atuando no ramo da siderurgia. Sou formada em segurança, sou formada em gestão da qualidade, sou formanda em engenharia mecânica. Tá? E assim, como o senhor trouxe o tema, né, da questão da indústria 4.0, a evolução da segurança ela vem aí desde o século XVIII, né, quando começou a questão da indústria em si, e eu vejo que a segurança era muito voltada mais à questão da saúde do trabalhador. A saúde do colaborador, a exposição a químicos, a exposição a metais, né? E aí hoje a gente vê, né, que a gente ainda tem a questão da saúde do colaborador, mas a gente vê esse viés da indústria 4.0 também muito focada na questão de eliminar a exposição do colaborador aos riscos mecânicos, né, que são aqueles riscos de acidente, de explosão, risco de choque, de mutilação, de corte, de ferimentos, então esses riscos que estão diretamente associados à execução da atividade. É isso que eu vejo que é extremamente importante, essa questão da segurança, da tecnologia auxiliar na segurança também nesses outros riscos. Israel, e como é que a biotecnologia pode contribuir com a segurança do trabalho dentro desse contexto? Perfeito. Professor, a biotecnologia é uma ciência que incorpora várias áreas, então a gente consegue trabalhar de uma maneira bem eclética, quer que seja numa indústria voltada à produção de equipamentos que viabilizem o trato da medicina de uma maneira melhor, quer que seja na indústria de petróleo, quer seja na indústria espacial. A biotecnologia, envolvendo componentes cada vez menores, como a nanotecnologia também, vem viabilizando o crescimento cada vez mais de componentes que vão viabilizar ou que vão diminuir a condições inseguras, condições de riscos e perigos em qualquer tipo de organização. Então, a biotecnologia hoje tem um papel fundamental no trato, no que diz respeito ao ser humano, ao ambiente em que o ser humano vive e aos equipamentos que são utilizados nesse intermédio, né? Então, a biotecnologia vem para somar muito e ajudar bastante nessa área. Deixa eu trazer agora um tema para a Tatiane, que ela com 10 anos de experiência em segurança do trabalho, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, muitas barreiras para que evitasse que o operador se ferisse, se acidentasse, eram barreiras físicas. Por exemplo, para o operador entrar dentro de uma área de máquina, tinha uma grade. Então ele tinha que abrir a grade para a máquina para adentrar. Hoje já existem barreiras óticas com sensores que protegem, ou seja, mesmo que ele queira entrar, aquela barreira está sempre atuando e impede. Onde você trabalha ou você já viu esse tipo de barreira, Tatiane? Sim, com certeza. Lá na indústria, né, a gente tem essas barreiras, né? Inclusive, uma das aplicações lá é numa tesoura, que a gente tem uma tesoura de corte, de desponte de material. E assim, essa barreira é aplicável justamente para evitar que quando o colaborador precisar tirar a sucata daquele material, se ele for tentar fazer qualquer tipo de intervenção com a barreira em atuação, ela de imediato ela para a máquina, o equipamento, evitando assim a exposição do colaborador a esse risco, sabe? Então eu vejo como extremamente importante essas barreiras, esses sensores, para antecipar a situação de risco e prever justamente uma tomada da máquina de cessar a alimentação dela para que o colaborador ele não se acidente, entendeu? Inclusive, para exemplificar, né, e para tornar até o podcast mais dinâmico para quem está nos acompanhando, a gente tem um pequeno vídeo sobre uma indústria multinacional francesa que fabrica essas barreiras
para que vocês vejam, né? Algumas pessoas que estão assistindo aqui não necessariamente atuam em fábrica, atuam no segmento de manufatura ou de segurança do trabalho e pode não conhecer. Aí vai ilustrar, beleza? Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Pessoal, a gente viu esse vídeo aí, você vê como ele é útil, não só para a área de fábrica, a gente viu até o exemplo desse vídeo numa corrida de 100 metros rasos, você vê também a utilização dessas barreiras para tirar a prova de uma competição, para tirar a prova de uma corrida de carro, para tirar, por exemplo, uma máquina que fabrica equipamentos em alta velocidade, como é que vai descartar o equipamento que não está conforme? Então esses sensores detectam em alta velocidade um produto não conforme e extrai. Beleza, vamos lá. Com relação à indústria 4.0, Tatiane, a segurança do trabalho, ela tem que acompanhar essa evolução. A gente sabe que muitos currículos acadêmicos não envolvem a tecnologia, né, dentro dos seus conteúdos. Você acha importante incluir esses conteúdos dentro dos cursos de segurança? Não seria interessante o profissional de segurança do trabalho saber que ele está saindo e que vai encontrar um ambiente diferente daquele de um passado muito recente, antes da quarta revolução industrial? Eu acho sim, eu acho fundamental, sabe, tanto o técnico quanto qualquer profissional, utilizar da tecnologia a seu favor, né? O objetivo da segurança é justamente atuar de forma preventiva, de forma que eu consiga antecipar uma possível situação de risco ao meu colaborador, uma possível situação de risco ao meu patrimônio, né? E assim, a tecnologia ela vem para nos ajudar, trazendo essas informações, esse mapeamento e nos auxiliando na tomada de decisão. Por exemplo, lá a gente tem vários exemplos de ferramentas que a gente utiliza já da tecnologia 4.0 para detectar, por exemplo, se o colaborador ele está bem para trabalhar com teste de atenção, que tem algoritmos que eles traçam o perfil do colaborador, uma vez identificando esse desvio comportamental já de imediato, antes dele iniciar a atividade, já informa ao coordenador para relocar ele para uma atividade menos crítica. Algoritmos o que a gente chama, que foi até desenvolvido pela Deloitte, né, que é o Safety Analytics, que ele vai linkar todas as informações relacionadas a ordens de serviço, ordens de manutenção, abertura de relatos de condição, de atitude do colaborador registrado no sistema, e trazer para a gente um dado, uma informação de, aqui essa máquina ela está mais crítica, um direcionador do dado, né? A gente tem utilização, por exemplo, de equipamentos como drones para fazer inspeções de segurança, que são fundamentais para a gente fazer essas inspeções. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de aplicabilidade dessa tecnologia para a nossa gestão, para a nossa atividade na indústria, para nos ajudar a atuar de forma mais preventiva e garantindo, assim, a segurança das pessoas. Muito bom. Muito bom. Eu vou direcionar a pergunta para Israel, porque tem tudo a ver com biotecnologia. Dentro desse segmento de segurança do trabalho, eu tenho lido que existem roupas que a pessoa, o ser humano, o funcionário, vestem, que elas interagem com as máquinas. É o que a gente chama machine to machine. Ou seja, o ser humano é visto como máquina. E que também os EPIs, eles caminham nesse sentido, para trazer mais segurança para o operador. Isso tem tudo a ver com biotecnologia, né, Jael? Tu podia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, professor, tem tudo a ver com biotecnologia. Na realidade, a utilização desses equipamentos de proteção individual inteligentes vão fazer com que haja uma minimização muito grande do fator do risco associado às atividades laborais de todos os colaboradores de qualquer que seja a empresa. Porque a partir do momento que o meu EPI, o meu equipamento de proteção, ele se comunica com os sensores que estão no ambiente, já vai haver ali um impedimento, né? O fator de impedimento vai estar presente para evitar que aconteça um perigo iminente, né? Ou um risco de algum incidente. Mas, além disso, também é importante comentar a utilização de dados, né? Os meus data lakes, as minhas bases de dados, tá? Com o objetivo de fazer uma avaliação, não apenas das condições que geram a insegurança, mas também das tratativas em históricos de incidentes anteriores. O que foi que gerou esses incidentes? Eu tenho dados relacionados a isso, eu posso utilizar a inteligência artificial
para melhorar a minha inteligência em si, não apenas do machine to machine, como também de outros aspectos relacionados aos indicadores que a gente pode desenvolver através de internet das coisas. Ou seja, o mundo da indústria, né, o mundo corporativo, não apenas da indústria, mas o mundo corporativo está migrando para a utilização desses tipos de equipamentos inteligentes que venham a minimizar essas condições de risco. Isso é muito interessante. Outro equipamento. When carrying valuable cargo or cash, security personnel like the peace of mind that comes with remote tracking. Through automated mobile positioning, central security personnel are able to monitor the whereabouts of valuable objects or individuals wherever they may be. Erratic behaviours can automatically signal alarms, bringing reassurance that help will be quickly on its way. The use of such devices by security firms in particular act as a deterrent to would-be assailants, who know that any attempt to steal valuable goods or abduct individuals will be closely tracked and action quickly taken. Prisoners on remand can also be tracked remotely using M2M technology, allowing authorities to release prisoners into the community who would otherwise be taking up valuable and expensive resources. Similar mobile tracking devices can be used to keep track of pets and vehicles. Further peace of mind can be achieved using smart alarm systems that monitor temperature and security in homes and offices, automatically notifying emergency services of potential break-ins or fires. This brings security and peace of mind to occupants who know that without the need for a fixed line, they will never have to worry about emergencies during a line failure. Muito interessante. Outro equipamento que o tempo todo que eu trabalhei em fábrica provocava muito acidente eram empilhadeiras. E eu, graças a Deus, eu consegui chegar no ponto de fábrica, né, com a evolução da tecnologia, de empilhadeiras autônomas, que elas transportam cargas sem o condutor. Aí diz assim, mas qual é a vantagem de uma empilhadeira sem um condutor? Eu, infelizmente, vi na minha carreira empilhadeiras colidindo e provocando acidentes fatais com o condutor. Empilhadeiras que tombaram e ficaram sobre o operador. Empilhadeiras de 12 toneladas. Ninguém suporta uma carga de 12 toneladas sobre ele. Tatiane, dentro da sua empresa, ou que você viu, empilhadeiras autônomas, isso é uma tendência, concorda? Porque você falou aí de Data Analytics, eu via o operador fazendo o checklist da empilhadeira na mão, mas aquele checklist pode ser falho, ele pode chutar um dado, mas a empilhadeira autônoma, ela tem sensores que ela mesmo diz qual é a condição de trabalho dela. E, por outro lado, não está colocando o condutor em risco de colisão com a parede, com a coluna, com outro equipamento móvel. Eu trabalhei numa empresa que tinha 24 empilhadeiras circulando. Já imaginou o movimento de empilhadeiras? Então, o risco era iminente, né? É verdade. Já, assim, por exemplo, no ramo da mineração, como é uma tecnologia nova, né, que está sendo implantada. Ainda não tem na empresa que eu trabalho, mas assim, eu já vi alguns testes desses equipamentos, assim, que é justamente a operação remota de equipamentos na mineração, que é uma área extremamente de risco, extremamente crítica, extremamente insalubre, extremamente perigosa. É verdade. E aí eu tiro o trabalhador da operação do equipamento e eu levo ele para uma operação remota, né, onde ele não precisa estar exposto àquele ambiente de risco, ele consegue operar, né, distante, de forma remota. O que isso traz de benefício para a segurança? A questão da insalubridade, a questão do risco a atividades perigosas, a questão do risco à vida, porque são atividades que eu tenho risco de explosão, eu tenho risco de desmoronamento. É verdade. Trazendo para a área, né, de fabricação, de produção, a área de sucata, de pátio sucata, que a gente tem muitas máquinas, muitos equipamentos. Com interação assim remota, eu não precisaria ter pessoas ali operando aqueles equipamentos, que também eu tenho um risco altíssimo de tombamento do equipamento, de queda, de explosão também, manuseio, por exemplo, de algum cilindro, alguma situação que possa vir trazer o risco. Então eu vejo como fundamental, e eu vejo que isso é o futuro, né? É utilizar esses equipamentos remotos, essa operação remota e esses equipamentos cada vez mais de forma automatizada. Tem um dado em empilhadeira, né? Que no meu tempo de fábrica eu fiz até curso de empilhador,
que é o centro de gravidade. Ou seja, se eu pego uma carga, essa carga é mais larga do que a empilhadeira, eu tenho que centralizar o garfo da empilhadeira para que não corra risco de tombar. Tá entendendo, Israel? Veja como é importante uma empilhadeira autônoma. Não é à toa que grandes depósitos sobre mineração, a gente vai passar um vídeo que Tatiane falou aí, de equipamentos autônomos na mineração, tá certo? Para você ver eles em operação. Na agricultura isso já é também muito utilizado, colheitadeiras gigantes operadas remotamente. O joystick parece um videogame, tá? Imagine como é desgastante para um operador de uma máquina dessa antiga estar no sol 8 horas seguidas, estar num ambiente insalubre. No caso de uma pedreira, por exemplo, você está o tempo todo detonando explosivos como dinamite para quebrar rocha e um fragmento desse de rocha se deslocar e colidir com o operador. Então essas operações remotas têm tudo a ver com a segurança do ambiente de trabalho. Então veja que a indústria 4.0 ela tem auxiliado a segurança do trabalho nesse sentido para reduzir o risco de acidente, que a gente chama mitigar, né? Reduzir o máximo possível. Então a gente vai passar um vídeo sobre mineração e um vídeo sobre colheitadeira operada remotamente, beleza? Para você, telespectador, ver isso na prática. Outra coisa. Aqui nós estamos na mina de Brucutu, é uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2006 com um caminhão fora de estrada. O caminhão autônomo ele veio para Brucutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles. E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões. Do que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi e uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos. A velocidade dele aumenta porque ele tripulado, né? Só pode operar até 40 km por hora e ele autônomo ele pode chegar até 61 km por hora. O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo. Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente. Ó, isso é um trator de esteira, cabine remota. É o mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância. Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal me convidou para me fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil, e parece que a segunda do mundo, fiz parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje. Nós treinamos pessoas e essas pessoas começaram com a gente em Brucutu, isso que nos honra muito. Hoje essas pessoas estão como projetistas, como controladores, como analista de sistema e como técnico de campo, fazendo toda essa engrenagem dos caminhões autônomos operarem. Com a implantação do projeto Mina Autônoma em Brucutu, nós estamos iniciando um grande passo para implantar e mudar a história da mineração na Vale e no Brasil. Na prática. Outra coisa que eu queria abordar são os exoesqueletos. O que são exoesqueletos? São dispositivos que é como se a pessoa vestisse um robô. Qual é a vantagem do exoesqueleto? O ser humano ele não tem capacidade física de estar manuseando carga durante muito tempo. Então, se eu carrego um peso de 20 quilos, uma coisa é no início do expediente, outra é no final do expediente, eu transportando o tempo todo 20 quilos. Eu vou acabar o dia extremamente fadigado. Isso pode gerar aqueles efeitos provocados por efeito repetitivo, que é lesão por efeito repetitivo, e que esse esqueleto reduz a carga que o operador transporta.
Concorda, Tatiane? Não seria muito útil nas indústrias a utilização de exoesqueletos nesse sentido? Com certeza, até porque pela norma, né, pela NR17, a ergonomia, o peso máximo que uma pessoa pode sustentar seria numa atividade de repetição, seria 23 quilos, né? Então a gente sabe que com o auxílio de um exoesqueleto, a gente consegue também, além de trazer essa autonomia maior para o colaborador, ele conseguir também transportar um peso um pouco maior, ele traz também a questão da ergonomia. Né, em vez de eu usar uma cinta lombar, eu posso usar um equipamento que, além dele trazer a segurança como um EPI, né, como o Israel falou, para o colaborador, ele vai também trazer maior autonomia ao colaborador para executar algumas atividades com um esforço menor. Né? E isso, para a segurança, também é extremamente importante para evitar, por exemplo, situações de doenças ocupacionais, né, relacionadas ao trabalho. A gente vê até em caixa, operador de caixa, de supermercado, de banco, afastado, ou eu já vi também essas pessoas com aquelas luvas para diminuir o esforço, não é isso? De tanto estar digitando, de tanto estar manuseando o equipamento. Veja que o equipamento que não tem muita carga, mas o esforço repetitivo leva à lesão. Então até uma luva, aí é onde entra a biotecnologia que eu quero trazer, Israel. A gente fala de exoesqueleto, na Fiat, na Jeep, tem exoesqueletos para manusear até cargas acima de 100 quilos, que são equipamentos mais sofisticados, dotados de inteligência artificial para não, vamos dizer assim, provocar outro tipo de acidente ao funcionário, né? Mais luvas que o funcionário pudesse vestir, né, Israel? Tem relação com a biotecnologia, ou seja, a interação da máquina na biologia, que o ser humano é, vamos dizer assim, um ser biológico. Então tem tudo a ver com tua área de atuação, não é verdade? É interessante isso que o professor comentou, gente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora num vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto, que é as máquinas comunicando com máquinas, o machine to machine. Dê uma olhadinha aí, por favor. In the past generation, the way we communicate has transformed beyond all recognition. Today, the world is more connected than ever. Now technology is connecting not just people, but machines and devices together on a global scale, forever changing the way we do business. And Vodafone M2M is driving this revolution. But what is M2M? You might know it as the Internet of Things. But M2M stands for machine to machine. It's a technology that allows physical objects or machines to connect to the internet. This means they can communicate and share information over the Vodafone network without the need for human intervention. But how can M2M benefit our lives and businesses? Meet Mark. Mark is fast asleep in his smart home that's powered by M2M technology. Mark's just like you and me. He loves to sleep. But today, Mark's trains are cancelled, meaning he will need to drive to work instead. Luckily for Mark, his connected alarm clock automatically goes off 10 minutes early, ensuring he won't be late. And best of all, Mark didn't even have to do a thing. And with smart sensors installed, Mark's home automatically adjusts to its environment. So if it's a cold day, Mark doesn't have to worry about turning on the heating. His home does it for him. These are just some of the multitude of smart home services M2M offers, along with everything from remotely monitored security alarms to remote health monitoring. And that's not all. As he commutes to the office, Mark finds that M2M technology is everywhere, from real-time adaptive traffic control systems to smart waste management and dynamic advertising content systems which target individual customers. The benefits continue when Mark gets to work. M2M technology can monitor and analyze Mark's business energy usage, giving Mark the information he needs to save on utility costs. When it comes to Mark's business assets, from fleets of trucks to vending machines, remote monitoring lets him know the status of them in real time. And if a problem arises, the machines can be fixed before they break down, saving time and money. Just imagine what services you could offer your customers when you know what your machines are doing. New business models are now a real possibility. Consulting, leasing, proactive servicing, and more. Also, with asset tracking, Mark has the power to know the location of his assets, such as a fleet of delivery trucks or the products being transported in them, with all their status information instantly at his fingertips.
Best of all, this can be achieved on a global scale thanks to Vodafone's worldwide network. So whatever profession you're in, M2M services from Vodafone can allow your business to innovate, meaning you can do much more with much less. Less cost, less energy, less time. More growth, more visibility, and more control, with happier, more engaged customers. So let Vodafone show you how M2M solutions can help businesses deliver better operational agility and better customer engagement. M2M services from Vodafone, transforming lives and businesses. Perfeito, professor, perfeito. Na realidade, nós temos nas mãos, nos pés, centenas de terminações nervosas, né? E o desafio hoje da biotecnologia, da indústria de tecnologia em si, é fazer com que a gente consiga desenvolver determinado equipamento que mantenha essa caracterização de sensibilidade que a mão humana, o pé humano, né, o corpo humano tem em si. Então, isso é um grande desafio, para o avanço da tecnologia em si. Mas sim, a utilização de luvas, ela é algo que, não apenas a utilização de luvas, né, mas qualquer tipo de equipamento de produção individual vai ser muito importante para que se evite e mitigue essa condição de risco, tá? Eu quero fazer só uma proposição aqui também, que é levar a gente a pensar de uma outra forma, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela traz para a indústria 4.0, né? Na realidade, o termo inteligência artificial é um termo que ficou um pouco difamado, tendo em vista que a gente teve aí um inverno da inteligência artificial de cerca de 20 anos e que não se teve tanta evolução. Então, o termo novo para inteligência artificial é o machine learning, que é o mesmo termo, mas eles mudaram o termo para ser mais bem aceito pelas pessoas, né? Mas existe uma promessa ligada à inteligência artificial e machine learning no que se refere à segurança do trabalho. Porque a inteligência artificial, dentro de qualquer organização, ela vem para melhorar a eficiência dos trabalhos, reduzir os riscos e melhorar a forma como aquelas atividades são executadas. Quando a gente fala de segurança do trabalho, da necessidade de mitigação de riscos, de avaliação do risco antes que ele aconteça, ou já da proposição de pontos de desenvolvimento, caso o perigo aconteça, caso não o perigo aconteça, mas caso o acidente, o incidente aconteça, quais são as atividades que a gente tem que tomar, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, que com o advento da inteligência artificial, de alguns tipos de componentes para controlar mais o ambiente, equipamentos de proteção individual inteligentes, né, indústrias inteligentes também, a gente tem que pensar que a quantidade de incidentes, a maior probabilidade é que seja reduzida. E onde é que vai entrar o papel aí da pessoa que trabalha com segurança de trabalho nessa nova visão de mundo? Eu acredito principalmente que se esse profissional não se transformar para abraçar a ideia de que ele pode utilizar a bagagem, o arcabouço de conhecimento técnico que ele tem para o desenvolvimento dessas novas tecnologias ou para a utilização dessas novas tecnologias, ele vai acabar ficando para trás. Né, Tatiana? Eu acho que isso é um aspecto muito importante para quem está ouvindo a gente. A primeira coisa...
A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que o papel do técnico ele evoluiu, né? O técnico hoje das grandes indústrias, ele tem que ter essa mentalidade, o profissional de segurança, de que a segurança ela não está associada apenas à tarefa que eu executo, mas em si ao meu processo. Por exemplo, na laminação, eu tenho que garantir que o tarugo que vai chegar da aciaria, por exemplo, ele venha heterogêneo. Isso é físico-químico. Então, assim, por quê? Porque durante o meu processo, se esse tarugo, por exemplo, num processo de laminação, essa barra ela se romper, que a gente tem um processo de velocidade imensa, tração, né, compressão o tempo todo e tração, e assim, uma barra dessa se romper, eu posso ter um acidente com pessoas, além de eu ter um impacto direto no meu processo. Então, o profissional de segurança, ele tem que entender que a tecnologia, ela vem para nos ajudar a mapear melhor esse processo, a controlar esse processo, a trazer confiabilidade a esse processo, de maneira que a gente, identificando de forma mais antecipada o risco, a gente consiga tomar uma decisão mais segura, mais assertiva e diminuir ainda mais a exposição do colaborador a intervenções, a manutenções corretivas, porque a gente atua de forma mais preventiva. Então, eu tenho que pensar no meu processo do começo até o meu cliente, até o meu produto final, entendeu? Então, a segurança ela tem que tirar essa visão do foco apenas na tarefa, no foco pontual, e ter essa visão mais holística, essa visão que tome o processo como um todo e que a segurança ela faz parte de todo um processo. Né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade, o profissional de segurança tem que estar se atualizando nisso e tem que entender do processo, tem que entender de legislação e tem que entender de tecnologia também. É fantástico isso, que eu e Israel também somos pessoas de academia, né, devido à quantidade de cursos que a gente já fez, e eu vejo a necessidade dos currículos acadêmicos se atualizarem, porque durante muito tempo eu convivi com técnico de segurança e essa parte tecnológica não era abordada nas escolas, tanto escola técnica como no curso superior de engenharia de segurança do trabalho, que na verdade é uma pós-graduação, né? O cara que termina engenharia, ele pode fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho. Então foi relegada a segundo plano a questão tecnológica nos cursos de segurança do trabalho, seja a nível técnico, seja a nível superior. Eu vejo a necessidade dos currículos se atualizarem. Inclusive, eu vejo isso uma brecha para a gente propor na expertise, que atuamos exatamente nessas lacunas, um curso de a segurança do trabalho no contexto da indústria 4.0. Para quê? Para que as pessoas que terminaram o curso há mais tempo, que não tiveram possibilidade, né, não tiveram oportunidade de conviverem com tecnologia, não ficarem desatualizados, porque a quarta revolução industrial é uma realidade e é impossível a gente retroagir. Desde a história da humanidade, a evolução ela sempre foi à frente, nunca retroagiu, tá? E o Israel, que trabalha na academia, está fazendo doutorado, ele acompanha também essas grades curriculares sendo atualizadas. Você também vê assim, Israel? Sim, com certeza, professor. Na realidade, até estava comentando hoje com o senhor, né, em determinado momento, uma coisa muito interessante e muito importante também. Hoje em dia, vou falar aqui de uma grande universidade que a gente tem aqui em Pernambuco, não vou citar o nome dela, mas tem uma grande universidade aqui que toda a grade curricular dos cursos habituais de engenharia foram transformados. E hoje a gente tem uma engenharia chamada lá de engenharia da complexidade. Veja o nome da engenharia, engenharia da complexidade. E o que é que o engenheiro da complexidade faz? Ele faz tudo o que qualquer outro engenheiro faz. E faz isso de uma maneira assim tão interessante e inteligente que a grade curricular do curso é montada através do PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, e também das metodologias ativas, em que esses alunos de 20 anos de idade, 18, 17, 20 anos de idade, eles são postos numa condição em que eles recebem um problema e, para resolver aquele problema, eles precisam de conhecimentos totalmente distintos de áreas diferentes. E qual é o papel do professor, então, nesse caso? Então, imagine só, um dos projetos que eles têm lá é desenvolver, o último projeto deles é desenvolver um protótipo virtual de uma cidade inteligente. Então, para ele fazer isso, o que é que ele precisa? Ele precisa de conhecimento de várias áreas distintas. Então, hoje o papel de um professor que está ali na frente da sala de aula para falar um conteúdo relacionado
a um cálculo numérico 4, em que a gente vai aprender alguma informação que não tem tanta aplicabilidade para o período em que a gente está aprendendo, se transformou. Porque agora eu vou trazer apenas o conteúdo que aquele aluno precisa para desenvolver aquele objetivo que ele tem. Olha, eu estava escutando, professor, o senhor sabe que eu estou estudando, né, a linguagem de programação, estou estudando Python. E uma coisa que eu estava escutando é um dos maiores programadores do mundo falando o seguinte, olha, essa é uma pergunta engraçada. Ele dizia o seguinte, na prática, a teoria é totalmente diferente. Ou seja, a melhor maneira de você aprender algo novo é você tendo um objetivo por trás daquilo. Então, se eu estou aprendendo linguagem de programação, eu estou aprendendo isso para aplicar no meu doutorado. Se eu estou aprendendo fluidodinâmica computacional, é para aplicar no meu doutorado, porque esse aprendizado é custoso. E isso está sendo trazido para as novas grades curriculares de empresas que estão, professor, com o pensamento exponencial, que é algo que o senhor é especialista, entendeu? Então, trazendo o pensamento exponencial e pensando, como o senhor diz, né, que não existe mais nem caixa, para a gente pensar fora da caixa, né? É verdade. Quando a gente estuda algo que vai aplicar, esse processo é muito mais saboroso e a gente consegue adequar mais esse processo e guardar o conteúdo em si. Então, sim, é muito importante que, independente de qual seja o curso, a área do conhecimento, a gente consiga aplicar essas técnicas que envolvem a tecnologia e a transformação dentro da atualidade, né, das grades curriculares. Isso é muito importante. Muito bom. Eu vou direcionar para a Tatiane aqui uma pergunta. Você falou de cidade inteligente. Eu vejo o crescimento do âmbito da esfera de atuação da segurança do trabalho de uma forma fantástica. Então, quando a gente traz conceitos de tecnologia dentro da indústria, rapidamente esses conceitos vão chegar no uso do dia a dia, tá? Então, se a gente fala veículo autônomo na mineração, veículo autônomo na agricultura, veículo autônomo para transportar carga dentro de uma fábrica, como o pátio de sucatas, que ela falou, grandes empresas do mercado, inclusive a Google, a SpaceX, através do Tesla, a própria Toyota, está desenvolvendo veículos autônomos. Não é para ser bonito porque é tecnológico, é para diminuir os riscos de acidentes com os condutores nas estradas. A Volvo já tem uma carreta, um veículo de carga autônomo. Para quê? Para reduzir o risco de acidente com veículos de carga. Você sabe que quando o veículo de carga colide, ele colide com vários veículos de passeio. E a probabilidade de morte é muito grande, porque a energia cinética de um veículo de carga é absurda comparado com o veículo de passeio. Ele pode colidir com dezenas de veículos de passeio, porque ele está ali levando uma energia cinética absurda, que é a energia do movimento, né? Que a física explica. Então, Tatiane também vê isso rapidamente, essa tecnologia utilizada na manufatura vai chegar nas cidades, que algumas cidades já são chamadas de cidades inteligentes, como Dubai, por exemplo. Isso. Eu vejo muito essa questão do uso por exemplo, né? Eu vi uma empresa que ela desenvolveu uma faixa de pedestre inteligente. Né? É uma faixa de pedestre que ela só libera para a pessoa, né, acessar, e ela é visual, extremamente visual, né? E a pessoa só consegue acessar a faixa se ela tiver verde, né? E ela já consegue detectar se vem algum carro em uma determinada velocidade poderia oferecer o risco ao pedestre. Né? Seria excelente plantar uma dessa em Brasília, que é a cidade da faixa de pedestre, porque será, né? Por conta dos índices de acidente no trânsito que ocorrem sempre na faixa de pedestre lá em Brasília. Então, assim, eu vejo a tecnologia, ela trazendo para o ramo industrial, para o ramo social, ela como algo que pode nos ajudar a identificar esses ativadores, né? Do meio ambiente, para trazer melhor segurança ao usuário. Na indústria, no dia a dia, por exemplo, no metrô, eu posso utilizar uma tecnologia dessa para evitar acidentes, por exemplo, em metrôs. Eu posso utilizar uma tecnologia dessa também no próprio trânsito, né? Uma tecnologia dessa num veículo para evitar, por exemplo, como o senhor falou, um tombamento, né? Para evitar, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que a Michelin, né? Ela implantou no seu pneu, né, um sensor
que além dela oferecer o pneu, né, ela vai oferecer um serviço que vai detectar se aquele pneu ele necessita, por exemplo, de uma manutenção, se aquele pneu está oferecendo um risco de, por exemplo, de estourar. Então, imagina isso para uma segurança, né, do usuário, a segurança do pedestre, a segurança, né, no trânsito, um equipamento robusto, porque o pneu de um caminhão, né, extremamente robusto, pode causar acidentes fatais. É verdade. Né, e eu consegui antecipar essas falhas e atuar antes que aconteça um acidente. Então, assim, é fundamental. Hoje a tecnologia ela está para isso mesmo, as cidades têm que se adaptar, os governos têm que trazer investimento para que a gente consiga trazer cada vez mais essa tecnologia para o nosso dia a dia e garantir a nossa segurança. Uma coisa que tem impactado fortemente a adoção dessas tecnologias é a legislação. Olha só, tudo no Brasil caminha a passos lentos, por causa das questões políticas, tá? As brigas entre governo federal, Câmara, Senado. Então, se eu trago um veículo autônomo hoje para Recife, eu importo um veículo autônomo da Toyota, ele vai poder rodar em Recife? Não. O veículo autônomo ele tem que interagir com a cidade, ele tem que saber o que é um poste, o que é uma árvore, o que é um meio-fio. Ele tem que interagir com o veículo da frente. Então, o veículo da frente também tem que transmitir dados para o meu veículo. Então, é um contexto, tá? Não é importar um veículo autônomo e eu pegar e cruzar os braços e ele sair andando. Vai ser fatal, ele vai provocar um acidente. Ele vai sofrer um acidente. Mas eu vejo assim um âmbito muito grande nessa área de segurança que a gente chama do trabalho. Eu acho até que esse termo devia ser trocado, sabe, Tatiane? Se você parar para pensar direitinho, não é segurança do trabalho, é segurança da vida. É. Porque se eu estou numa faixa de pedestre e essa faixa de pedestre é inteligente, se ela interage com os veículos, nenhum veículo vai furar o sinal. Porque o veículo ele vai identificar que tem pedestre. Tá entendendo que muda o conceito? Uhum. Não é o pedestre que vai se arriscar, eu vou atravessar na faixa e o carro vai parar. Não, o veículo ele próprio vai interagir com a faixa, vai saber se o sinal está vermelho e vai saber se tem pedestre para atravessar. Ou seja, vai triangular as informações. Isso é inteligência artificial, como o Israel bem falou, que esse termo foi até um pouco deturpado por filmes que Hollywood produziu. Inclusive um filme que tem Eu, Robô. O nome do filme é Eu, Robô, com Will Smith, onde as máquinas se revoltam e saem matando as pessoas. Então isso gerou um certo receio. Se a tecnologia ela evolui muito, eu posso ser vítima da tecnologia, mas o que eu estou trazendo aqui é um conceito ou um contexto totalmente diferente. Como a tecnologia pode promover, melhorar, reduzir o índice de acidentes. Por exemplo, qual é o percentual de acidentes provocados por imprudência? Israel é expert em estatística. Pode ser feito uma modulação computacional para ver que se eu reduzo esses acidentes provocados por imprudência, eu vou reduzir também o custo hospitalar. Ou seja, os governos vão ter dinheiro para investir em outras áreas, como educação, como saúde, como melhoria do meio ambiente. Tá entendendo? E grande verba dos governos são convergidas, são direcionadas para tratar de pacientes que estão em hospitais, tanto públicos como privados, vítimas de acidentes por imprudência, por embriaguez. Imagine um carro que quando eu entrasse eu tivesse que assoprar um bafômetro. Se eu tivesse alcoolizado, o carro não ligava. Não seria fantástico? Aí pode dizer, eu chamo um cara que não está alcoolizado, aí ele sopra e o veículo libera. Não, existe segurança redundante, eu teria que colocar minha impressão digital para dar partida, então impediria de uma pessoa burlar a inteligência do veículo, tá entendendo? Veja como a segurança pode contribuir com a redução de acidente, que é custoso ao erário público. E a biotecnologia tem tudo a ver. Quando o condutor entrasse no veículo, ia ser feito um checklist, ia ver se ele estava com o batimento cardíaco alterado, ia ver se ele estava com a pressão arterial própria para conduzir, porque existem vários acidentes que acontecem porque a pessoa sofre um infarto
conduzindo o veículo. Todo mundo que está aqui nos ouvindo não necessariamente sabe disso, mas como a gente pesquisa nessa área, a gente tem esses dados estatísticos que reduziria o índice de acidente. E isso tem tudo a ver com segurança da vida, não segurança do trabalho. Eu quero expandir esse termo, porque a gente limita muito a segurança do trabalho, mas na verdade é segurança da sociedade. Concorda, amiga Tatiane? Concordo plenamente. Inclusive, um dos temas que é voltado para essa área de prevenção, a segurança à vida, é o uso da tecnologia, por exemplo, com realidade virtual, né? Então, eu consigo explanar, trazer aquela realidade virtual para, por exemplo, se tratando do ambiente de trabalho, para uma realidade, aquela realidade do meu ambiente de trabalho, para uma realidade virtual, e eu colocar o colaborador numa simulação de uma situação de risco e ele entender e ele sentir que aquele risco ali ele pode trazer impactos para a vida dele. Então, assim, a tecnologia ela pode nos ajudar nesse sentido, de melhorar a questão da percepção de risco das pessoas interagirem com o ambiente, mesmo que seja fictício, mas saber conseguir sentir aquele ambiente, o risco que aquele ambiente pode oferecer para as pessoas. Trazendo isso para a sociedade, a realidade virtual, por exemplo, já é algo que está sendo cada vez mais implantado em jogos, em outras situações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagina a gente conseguir, né, fazer, por exemplo, treinar uma pessoa, que já tem, né, os simuladores, por exemplo, no Detran, para as pessoas que estão treinando para poder estarem no trânsito com situações reais, né? De risco ali na minha estrada, um risco ali de intempéries, por exemplo, de chuva, colocar a pessoa em situações de risco como essa para treinar as pessoas. Então, assim, cada vez mais o uso da tecnologia, não só, como o senhor falou, né? Não só para a segurança do trabalho, mas para a segurança da vida, ela vem sendo fundamental, entendeu? Para a gente prevenir justamente situações de acidente, trabalhar a mente do ser humano, porque o comportamento humano é a última barreira sempre. Então, quanto mais tecnologia, mais Pocahontas que a gente investir para minimizar que aquele comportamento humano possa gerar um acidente, a gente tem que investir, o governo tem que investir na educação, na saúde, no trabalho, na indústria. As próprias normas de segurança têm que ser atualizadas nesse sentido, porque eu tenho norma que ainda está na versão de 78. É verdade, assim, está muito desatualizado. Tudo isso tem que ser atualizado mediante a nossa nova realidade. Então, é fundamental. Sobre realidade virtual, que também tem até um termo, realidade virtual aumentada, né? A gente simula os ambientes digitalizando, transformando os fenômenos que o ambiente provoca em equações, que eu chamo de equações lineares, que até na faculdade eu ensinei essa cadeira, né? Que era pesquisa operacional. Um negócio bem maluco. Eu queria que Israel explanasse sobre isso, porque ele falou já comigo sobre realidade virtual aumentada, que a biotecnologia tem muito a ver com isso, que é transformar o ambiente em equações e você tratar essas equações de forma a trazer informações que sejam úteis para reduzir o risco de acidente. Tu fala um pouquinho, Israel, sobre realidade virtual, sobre impressão 3D. Só para o nosso telespectador saber, a gente vai passar um videozinho sobre a cidade inteligente, sobre os veículos autônomos, para vocês verem que eles precisam interagir e ver qual é a amplitude do mercado de trabalho, da segurança na sociedade, não no trabalho, numa forma geral, que eu quero expandir, quero desmistificar esse termo, porque durante muito tempo, durante 40 anos eu trabalhei vendo técnico de segurança sendo praticamente um inspetor do operador. E isso é uma visão deturpada da função do técnico de segurança, né? É como se ele fosse o fiscal do operador para que o operador não se acidentasse, mas a visão agora é outra. É como ele pode contribuir com tecnologias para reduzir o risco de acidente. E sobre isso, a realidade virtual tem muito a contribuir. Meu amigo Jair.
contribuir. Meu amigo Israel, por favor. Sim, professor. Tatiane colocou um ponto aí muito importante, né? A utilização da realidade virtual. A gente sabe que um dos principais objetivos do profissional de segurança é fazer a mitigação de riscos, né? Mitigar riscos ou quais as ações têm que ser tomadas caso um incidente aconteça, né? Mas essa mitigação de riscos, ela acontece dentro de um ambiente. E o ambiente é uma composição entre aquilo físico que existe dentro de qualquer organização, uma máquina, equipamento, né? E as pessoas que trabalham ali. A Tatiane traz a importância da realidade virtual como objetivo da gente treinar as pessoas a estarem nesses ambientes. E qual é um ponto aí muito curioso, né? Antigamente, como o senhor acabou de citar, quando eu digo antigamente, acontece ainda em alguns momentos, né? O técnico de segurança ele trabalha como um inspetor. A partir do momento que eu estou desenvolvendo tecnologias para que essa inspeção ela aconteça de maneira automatizada, eu preciso ter uma mudança no papel daquele inspetor de qualidade, aquele inspetor de segurança, né? E qual é a situação importantíssima aí? O colaborador em si, ele pode se acostumar com tanta segurança relacionada ao seu dia a dia de trabalho que isso vai diminuir a percepção dele das condições inseguras. Então, quando a gente usa a realidade virtual, a gente pode simular casos de insegurança dentro da realidade virtual para que eu melhore a habilidade do meu colaborador. Porque ser humano é soft skill, principalmente. Eu tenho que trabalhar as habilidades dele. Se eu coloco só muitas barreiras por karaokês, barreiras de segurança para que aquele incidente não aconteça, mas eu esqueço de trabalhar a mente do meu colaborador, a mente dele, ele vai acabar se tornando o que na segunda revolução industrial as pessoas se tornaram, que foram nada mais do que componentes da máquina, aquele trabalho repetitivo, o profissional se tornou uma catraca, porque não trabalha a mentalidade do operador. Então a realidade virtual traz essa nova oportunidade, trabalhar as habilidades dele, colocando ele no mundo virtual, mas no mundo físico através da realidade virtual. Mas um outro aspecto importantíssimo também é que eu não posso trabalhar apenas o meu operador. Tranquilo. Pessoal, um outro conceito muito importante, né, somado à realidade virtual, que cai nesse contexto do ambiente de risco, da mitigação do risco que acontece nesse ambiente, é o conceito Digital Twin. Digital Twin é um gêmeo digital, ou seja, é você trazer a realidade física das máquinas e equipamentos para dentro de uma simulação computacional. Eu vou fazer uma xerox, uma cópia de tudo que acontece no mundo físico dentro do computador. E a partir daí eu vou poder trabalhar as minhas condições. Por exemplo, uma das coisas que todas as indústrias mais querem, né? Aumentar a produtividade. Como é que eu consigo aumentar a produtividade antes de fazer isso no mundo real, no mundo computacional, através de uma simulação? E se eu aumentar a produtividade aqui, aumentar a velocidade da linha, a temperatura da linha, taxas de eficiência de reação, o que é que isso vai gerar dentro da minha linha de produção? Ou seja, é eu prever o futuro através da simulação computacional. E é algo que tem sido cada vez mais presente dentro dos estudos relacionados a várias áreas do conhecimento, né? Então, o Digital Twin, ele vem para somar, né? Então, a partir do momento que eu sei que se eu aumentar um parâmetro, mudar um parâmetro, isso vai gerar uma realidade no mundo físico que pode aumentar a incidência do risco, eu já consigo propor soluções antes de colocar isso em prática no mundo real. Então, são dois aspectos também muito importantes que o profissional de segurança tem que estar antenado e participar dessa mudança. A gente vai passar um videozinho rápido sobre realidade virtual, né? Como também realidade virtual aumentada, que são simulações de ambientes, né? Dentro de um ambiente computacional, que é um óculos que ele consegue ver o ambiente de outra forma, ele digitaliza o ambiente. Isso tem sido muito utilizado até em treinamentos de manutenção. Já que você não pode trazer uma máquina de grande porte para uma sala de aula, você traz os projetores de realidade virtual aumentada e a pessoa é treinada com aquele óculos de realidade virtual. Mas... Welcome to Tech Talk. My name is Angel. The world is at the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we think, live, and work.
In its scale, scope, and complexity, the change will be unlike anything humankind has experienced before. Industry 4.0, or what is known to most as the Fourth Industrial Revolution, what it is, and why you should care. So the Fourth Industrial Revolution is the fourth time that human beings have started using advanced technology to solve problems, and they basically started taking advantage of advances in technology to then find solutions to problems that were previously thought incomputable or unsolvable. It started way back in the 1700s when you had the first Industrial Revolution. This is when men started taking advantage of steam power to run machinery so that they could do jobs in much less of a time using less manpower than what was previously known. This was the first Industrial Revolution, and from here we see tools such as the spinning jenny, which was used in the clothing manufacturing and production facility and industry, and as such you could see that mechanization happened at a faster pace. The second Industrial Revolution happened when electricity started being used as a means to then power machinery and also for people to have a better standard of living. Because once you have electricity in a factory, for example, it's easy for you to run your machinery. Once you have electricity at home, there's a higher production rate because the working hours increase. And so that was the second Industrial Revolution, where people started taking advantage of electricity and the advantages and the facilities that electricity could provide to make things better. The third Industrial Revolution, or the third revolution of industry, is the computer revolution, the digital age. Men started using computing power to solve problems. So then you started seeing calculators coming into play, more advanced calculators, basic computers or word processors. And now we're being faced with the fourth Industrial Revolution. This is where we're mixing the digital age, biology and biochemistry, and also computing and computing power. So we're coming up with things like 3D printing, and not only 3D printing plastics. We have people that are 3D printing genetic material. We have people who are trying to 3D print houses. You have people who are using advanced technology, emerging technologies to solve some of the world's greatest problems. So this is the fourth Industrial Revolution. You see with advent such as cloud computing, where you're able to access content from wherever you are. You can be sitting in Namibia right now, you'll be able to access content that's being put on a server in America. So thanks to cloud computing, thanks to big data, thanks to the fact that computers have advanced to such a stage as to where we can solve problems within seconds that would have a few years ago taken teams of scientists days or even months to resolve. This is the fourth Industrial Revolution, a period in time where technology is truly taking over and machines are coming ever closer to being able to think for themselves. Mas, para trazer agora o gancho para Tatiane, já trazendo para os finalmente, tá? Esse podcast foi muito especial porque ele está sendo recheado com vídeos dentro dos tópicos que nós estamos trabalhando, abordando, tá? Aí já fazendo um fechamento final, porque a gente já caminha para os 60 minutos, né? E o algoritmo do YouTube agradece. Eu, antes de passar a palavra para ela, e vou dizer o tema, eu quero agradecer a participação de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, baterem no sininho. Tudo isso as pessoas às vezes nem entendem. Por que isso? Porque o canal se torna relevante para os dispositivos de busca. Inclusive o Google, né? O Google Analytics, que a gente falou de tanto de realidade virtual, de indústria 4.0, o próprio Google está desenvolvendo o seu carro autônomo, porque ele está vendo que isso é uma tendência. O Google ele é administrado por uma grande corporação chamada Alphabetic, que as pessoas pensam que o nome do Google é Google. Não. Ele atua, inclusive, na Universidade da Singularidade. Ele fundou uma universidade no Vale do Silício, dos Estados Unidos, junto com a NASA. Olha só, duas empresas pequenas, né? Google e NASA. Para trazer um pensamento que a gente chama pensamento exponencial, que é você... Antes a gente dizia, essa pessoa pensa dentro da caixa. Aí a inovação é, você tem que pensar fora da caixa. O pensamento exponencial é você eliminar a caixa, não existe mais caixa. Beleza? Dentro desse contexto, Tatiane, como você acha que caminha a segurança?
essa quarta revolução industrial vai mudar a forma como o técnico de segurança do trabalho trabalhou durante décadas, tá? Que existe um descompasso entre as legislações, entre as NEs, com a tecnologia. Como é que eu vejo? A tecnologia evoluiu de uma forma mais rápida do que as normas regulamentadoras, não é verdade? Aí, para fazer o nosso fechamento final, depois eu vou lhe agradecer, evidentemente, como é que você vê a evolução, né? Da quarta revolução industrial dentro do ambiente de trabalho e como essas normas têm que se adequarem a essa nova tecnologia. É verdade. Professor, a NR12 é a mais, digamos assim, dentre todas, a mais atualizada relacionada a essa questão da automação, essa questão de medidas de proteção coletiva, né? E eu vejo a evolução da segurança, a evolução do técnico, a evolução do profissional dentro dessa indústria 4.0, da gente conseguir trazer essas ferramentas a nosso favor, a gente trazer essa tecnologia a nosso favor, né? Uma vez eu vi um exemplo muito claro de um engenheiro da Bosch que ele falou assim: existe uma situação relacionada a um dado e uma situação relacionada a uma tomada de decisão. E aí eu tenho que trazer essa associação do dado, que ele até deu um exemplo, por exemplo, 39 graus. Isso é um dado. E ele trazer essa informação, esse dado, juntar a uma informação, por exemplo, 39 graus ao ser humano. Isso aí associa-se ao quê? Quem entende o dado vai dizer o que é febre. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e a favor da vida, né? Como o senhor já falou aí. É verdade. Perfeito. Tem muito o que falar, né? O assunto é tão Sim. vasto que daria um podcast praticamente para cada ferramenta que a gente falou aqui. Mas no futuro a gente vai explanar em mais detalhes. Perfeito. Professor, a minha conclusão aqui é primeiro agradecer o convite, né? A gente é parceiro, mas está aqui com pessoas ilustres, como o senhor, como Tatiane também, vocês que conhecem muito bem do mercado. Eu me sinto feliz em estar aqui contribuindo, né? Com essas informações que eu tenho trazido. Como também agradecer a cada um dos espectadores que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, tá? E o que eu quero trazer aqui é apenas uma informação simples, tá? O mundo, ele é movido pelo conhecimento. E o conhecimento, ele se transforma a cada hora. Portanto, para você participar desse desenvolvimento do mundo, você precisa estar conhecendo cada dia um pouco mais. Então, não se acostume com o que você tem, com o que você é, com o que você conquistou. Nunca se acostume com isso. Sempre procure ir atrás daquilo que está sendo o foco, né, da humanidade. O foco da humanidade hoje é o conhecimento relacionado com tecnologia. Então, não pare. É mais um conselho para todo mundo que está ouvindo aqui. Se você é de segurança, da área de segurança, então comece a mover para essa área. Qualquer outra área que você esteja estudando, mova-se para essa área de tecnologia, porque isso não é o futuro, né? Já está se tornando o passado. Então, vamos seguir em frente. Professor, obrigado, viu? Obrigado também. Tatiane, muito obrigado. Quer dar a palavra final, agradecer o nosso público? Eu só quero agradecer. As pessoas de segurança a se interarem, né, desses assuntos. Eu tenho a agradecer pelo convite de poder participar desse momento com você, com o Israel, né? A gente poder trocar esse conhecimento, trazer essa visão nova aí da atuação do técnico, poder representar os técnicos também que estão utilizando dessa tecnologia já e incentivar os demais, né, profissionais da área de segurança para utilizar a tecnologia, né, como eu disse, ao seu favor. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao público, agradecer a todos que participaram e eu espero que a gente tenha outros momentos aí como esse em breve. Muito obrigado, a participação de vocês foi exemplar, tá? Eu estou muito feliz, eu tenho visto cada vez mais demandas para os nossos podcasts, porque os assuntos não param, né? A gente vai falar ainda sobre pensamento disruptivo, pensamento exponencial. Para quem não sabe, existe uma universidade que está pensando de forma muito disruptiva. Disruptiva é aquilo que faz com que a sociedade mude a sua forma de pensar e agir. Nós tivemos a pandemia, estamos tendo ainda, né, o final da pandemia do coronavírus, que acelerou demais a tecnologia, principalmente com relação à vacina. Nunca uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo como essa vacina do coronavírus. Isso trouxe outras tecnologias agregadas, né, como a própria tecnologia utilizada na rede hospitalar.
E eu quero convidar você a continuar acompanhando os nossos podcasts. O nosso objetivo é tornar você um profissional disruptivo, um profissional atualizado, um profissional disputado pelas maiores empresas. Vai aqui o meu muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Meu muito obrigado aos convidados. E eu queria que nós aplaudíssemos o nosso público, não é a nós, o nosso público, como reconhecimento a eles terem nos assistido até agora. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, turma. Obrigada. Espere gente. para o próximo, ok? Abraço. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Um abraço, gente. Até mais.